Olá, tudo bem? Eu sou a Heloísa, sou produtora de conteúdo da editora Virtua e hoje nós vamos dar início a mais uma entrevista com o escritor e jornalista Gustavo Tamagno Martins. E para começar, eu queria perguntar para ele sobre sua trajetória, como está sendo a sua carreira, suas expectativas e um pouquinho da sua história. Oi, Heloísa, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, então, na Editora Virtua, nos canais aqui. Muito obrigado por participar dessa entrevista, por essa oportunidade de falar um pouco da minha trajetória e também dos meus livros. Então, a minha trajetória, né, começou já faz um tempinho, né, por mais que eu tenha 22 anos, mas eu sempre tive esse gosto pelos livros, pela leitura, pela escrita, né? Desde lá na escola, nas horas do conto, eu comecei a ter esse gosto e eu percebi que eu podia escrever as minhas próprias histórias, né? Então foi com isso que eu tive o sonho de escrever o meu primeiro livro, que saiu Cemitério Misterioso, né? Lá em 2017. E também, né? Então depois unindo então esse meu gosto pela escrita com a minha profissão, com que eu escolhi como profissão, o jornalismo, que é contar histórias, enfim, dar voz às pessoas, eu também gostei muito de começar a escrever crônicas, né? Que é um estilo, um gênero que está muito presente no dia a dia das pessoas, né? Então, a partir dali, eu vi um novo gênero que eu podia também, né, investir tanto para ler como para escrever. Então, eu leio bastante crônicas e é o que eu escrevo mais atualmente, né? E a partir dali, então, surgiu, né, o desejo de publicar o segundo livro, que saiu O Sótão das Lembranças, um pouquinho depois do Cemitério Misterioso, que foi uma compilação das crônicas. E agora tem novidade chegando em 2023, né? No finalzinho de 2022, no início de 2023, tem novidade também no mundo das crônicas. Então essa é a minha trajetória recente, mas também sempre estou tentando ficar em movimento, sempre escrevendo e lendo bastante. Então, para a gente dar continuidade aqui, eu gostaria de saber sobre o teu novo livro, que eu fiquei sabendo que ele é muito bom, mas eu queria ouvir das suas palavras o que as pessoas podem esperar desse novo livro e quando vai ser o lançamento e, é claro, como foi feito o processo de criação dele. Muito bem. E assim como o Sótão das Lembranças, o Colecionador de Momentos também é uma compilação de crônicas, né? Então, nesse terceiro livro são 100 crônicas, né, que falam sobre sentimentos, ansiedade, e eu sempre digo as singelezas da vida, né? Então, são às vezes aqueles instantes que parecem pequenos e banais aos nossos olhos nessa correria do cotidiano, mas que se parar para olhar e perceber são extraordinários, né? E eu digo que acho que foi no mesmo período em que eu estava publicando o Sótão das Lembranças, nesse mesmo período, eu acabei criando um portal de notícias do meu bairro, né? Então, para fazer aqueles anúncios de quando ia ter missa, vagas de emprego, essas notícias assim locais, eu sempre gostei disso. E eu percebi que eu também podia ter uma coluna, assim como tem nos jornais, nas revistas, tem uma coluna para mim escrever semanalmente, né? E aí eu criei a coluna de sexta. Então toda sexta eu tinha esse compromisso de escrever uma crônica, um texto sobre algum assunto. Até hoje, né, tenho. Então daquele período, né, há uns 4 anos, de lá até hoje, começou a ter, né, um carinho também das pessoas pelos textos que eu comecei a escrever. Então eu fui me aprimorando também. Comecei com textos pequenos, que eram basicamente uns 2 parágrafos, e fui aprimorando, trazendo assuntos, né, em que vinham no dia a dia. Então às vezes nascem textos de formas mais automáticas possíveis, do cotidiano, andando na rua, enfim, ou uma mensagem que eu recebo, alguma conversa que eu tenho, tudo, né, às vezes acaba dando ideias para novos textos. E a partir dali, então, eu percebi, né, que eu podia, nesses textos, depois transformar em livro. Então, foi o que acabou acontecendo no final de 2022. Eu acabei selecionando alguns desses textos, é claro que passaram de 100, né, mas então eu selecionei 100 para esse terceiro livro. Então, são 100 de algumas dessas crônicas que eu escrevi nesse período de mais ou menos uns 4 anos,
né? Então pega o período da pandemia, pega antes, então tem crônicas de tempos bem variados, desses 4 anos, de assuntos bem variados, mas que ao mesmo tempo eles transmitem a mesma mensagem que eu quis passar no Cemitério Misterioso e no Sótão das Lembranças. A mensagem de aproveitar a vida ao máximo, que a gente não sabe até quando a gente está aqui, né? Então, colecionar momentos é justamente disso, né? De aproveitar a vida, de aproveitar uns instantes, né? Cada instante pode ser mágico, e na verdade é mágico, então cada detalhe, né? Cada ação que acontece no nosso dia a dia é motivo de a gente celebrar e também curtir muito. Então, colecionar momentos é celebrar cada instante, cada dia que a gente tem a mais. O colecionador de momentos nasce nesse propósito também, né? Então ele traz assuntos diferentes, mas ao mesmo tempo ele traz a mesma mensagem que desde o início, né? E também perpassa um Gustavo, uma trajetória, né? Um Gustavo diferente. O Cemitério Misterioso, eu estava saindo do ensino fundamental, indo para o ensino médio. O Sótão das Lembranças eu estava quase saindo então do ensino médio, e agora eu estou saindo da faculdade. Saindo praticamente não, estou me formando, né? Mas já estou fazendo a minha pós. Então, traz períodos diferentes de um Gustavo. Diria que esse terceiro livro traz um Gustavo mais maduro, né? Com reflexões mais maduras nesse sentido, mas que dá de ver, de repente, né? Que a nossa bagagem vai aumentando, e isso é importante, a gente evoluindo, né? Então, o Colecionador de Momentos traz textos bem no sentido de aproveitar a vida e curtir os instantes. E o Colecionador de Momentos vai ter lançamento no próximo sábado, dia 4 de fevereiro, agora de 2023, a partir das 6 horas da tarde, no Zarabatana Café, lá no Centro de Cultura Ordovás. E estão todos convidados para ir lá prestigiar, garantir o exemplar e o autógrafo, né? Entrar um pouco numa questão clichê agora. Eu sempre pergunto, né, para todos os autores, quais são os seus próximos passos? Porque é bem isso que as pessoas gostam de saber, né? Gostam de saber o que a gente vai fazer amanhã. Então eu te pergunto, quais são os seus planos? O que tu espera da tua carreira? E eu sei que como é um guri muito talentoso, eu sei que não vai parar em 3 livros, né? Mas é isso mesmo. Quando a gente tem um talento, a gente tem que mostrar pra todo mundo mesmo. E é isso. Te pergunto agora. Pois é, então quais os planos para o futuro, né? Uma pergunta um pouco complexa de pensar para o momento, mas o que eu penso, né? Então eu penso em seguir lendo bastante, escrevendo bastante, né? Porque é o que eu gosto, e eu acredito que conforme a gente vai aumentando a nossa bagagem, principalmente cultural, né? A gente vai querendo transmitir isso para as pessoas também, para que todos tenham acesso, né? Então eu gosto, continuo, né, escrevendo minhas crônicas, minha coluna. Então, de repente, daqui para frente possam ter mais livros de crônicas. Mas também as pessoas às vezes sempre me pedem uma continuação do Cemitério Misterioso, de repente uma parte 2. Teve bastante gente que já me pediu também livro infantil, né? Então pode ser que daqui para frente eu me desafie a um novo gênero, né? A sair um pouco disso que eu estou acostumado, que às vezes é interessante a gente sair da nossa zona de conforto, né? Então eu já tenho ideias de livros infantis também, que eu acredito também que é mais difícil do que, por exemplo, escrever uma crônica, ou várias crônicas. O livro infantil tu tem que resumir e ao mesmo tempo chamar atenção, né? E transmitir a mensagem que tu quer transmitir. Eu acho muito interessante também, né? Então, de repente, é um desafio que pode vir por aí, de repente, né? Um conto, enfim. Então, a gente sempre se desafia, e o importante é sempre se manter em movimento, né? Então, escrevendo e lendo vários tipos, né? Então, eu posso me desafiar. Eu gosto de ler, né? Sou bem eclético, então em livros leio poesia, romance, biografia. Eu gosto de ler um pouco de tudo, e de repente na escrita também eu me desafio aí para novos mundos, desvendar novos mundos, né? Então, acho que a gente tem que sempre se desafiar, e pode ser que daqui para frente eu me desafie né, em novas trajetórias, em novos gêneros, enfim. Então acredito que é bem isso, né? Então é sempre se manter em movimento
eu acho que a gente não pode parar, né? Então, tanto lendo quanto escrevendo, a gente tem que se manter em movimento, contar histórias, que é o que eu gosto, né? Gosto de contar histórias, então, principalmente reais, né? Então, de repente, teve gente que já, agora lembrando, teve gente que já me pediu livro-reportagem, então pode ser que essa questão do jornalismo eu traga para a literatura em livro, né? Então, às vezes, contando histórias reais, né? Então, tem bastante ares aí para caminhar, né? Espero que consiga me desafiar e dê tudo certo. E quem acompanha. Então, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que ainda não te conhecem. Claro, também o convite para as pessoas estarem indo no seu lançamento do seu terceiro livro. E te agradecer, eu, Heloísa, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conversando comigo. E te desejo sempre muita sorte, muito sucesso e até breve. Muito obrigada, Gustavo. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a minha trajetória, sobre os meus livros e agora a novidade, né, meu livro novo, que até não mostrei. Então, o Colecionador de Momentos e Outras Crônicas. Então, estão todos convidados para o lançamento, próximo sábado, dia 4 de fevereiro, a partir das 6 horas da tarde, no Zarabatana Café, no Centro de Cultura Ordovás, aqui em Caxias. Todos convidados para ir lá me dar um abraço, tirar uma foto, pegar seu autógrafo e garantir o seu exemplar, né? Então, agradeço essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. E eu acho que a mensagem do livro é a mensagem que eu deixo, né? Que a gente possa aproveitar a vida e as miudezas da vida, os pequenos momentos que se tornam grandes quando a gente para perceber, né? Então, que a gente possa aproveitar todos os dias, todos os instantes ao máximo, né? Que é a mensagem que eu deixo nos meus 3 livros, e que a gente viva intensamente, né? Que a gente não tenha medo de dar o nosso melhor, viver da melhor forma, né? E sendo gentil com as pessoas, vivendo, né? Sendo gentil com nós mesmos, eu falo bastante sobre isso. Então, aproveitar a vida e quem nos rodeia, dizendo que ama, que a gente ama, né? E não deixando nada para depois, que a gente não sabe o amanhã, a gente não conhece. Então, essa é a minha mensagem. Agradeço pela oportunidade da entrevista, desejo sucesso também, Heloísa, a editora Virtua também, que foi, né, a grande, digamos assim, a grande responsável pela publicação dos meus 3 livros. Então, esses meus 3 livros publicados pela editora Virtua, quem eu devo então ao Rafael, agradecimento aqui também, vale salientar. E todas as pessoas que acompanham, né, quem quer acompanhar meu trabalho, pode seguir no Instagram, @GustavoTM27, e estamos sempre à disposição para trocar ideias, compartilhar saberes, né, que isso é importante. O compartilhar é o melhor, né? Então, o que eu sei com o que tu sabe é sempre mais, né? Nunca a gente sabe tudo. A gente sempre sabe juntos, né? Isso que eu deixo. Muito obrigado e um abraço.